Deus, obrigado, Pai. Boa noite, Light. Graças a Deus por essa noite, você pode se assentar, depois nós vamos ter um breve tempo de comunhão, mas eu já quero ir direto à palavra. Hoje é terça, Light Raízes, como disse aqui a querida Michele, ela falou, né? Hoje é para os fortes, hoje é para aqueles que buscam aprofundar ainda mais nas Escrituras. E eu falei, Senhor, eu quero pregar sobre esse assunto há tanto tempo, eu fico enrolando. Não é enrolando não, né, gente? Mas eu fico postergando. Mas hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre um assunto muito prático, muito do nosso dia a dia. Um assunto que você vai entender, vai te inspirar, vai te classificar. Você vai crescer em todos que você precisa nesse âmbito. Eu quero falar hoje, claro que de forma um pouco resumida, mas eu quero falar hoje sobre os 5 ministérios, amém? 5 ministérios bíblicos que está em Efésios capítulo 4, vamos abrir as escrituras, você acompanhe comigo, Efésios capítulo 4, versículo 11, tá? Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que diz aí. E ele designou, diga comigo, designou. É uma palavra importante você guardar. Alguns para apóstolos. Quantos são apóstolos aí? Ou quantos têm uma tendência a isso? Outros para profetas, outros para evangelistas. Quantos são evangelistas aí? Outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja a continuidade no versículo 14, agora ele detalha o propósito do qual ele já começou a falar nos versículos anteriores. Ele detalha o propósito, né? Por que tudo isso? Qual o propósito? Aí agora ele está dizendo bem diretamente. O propósito é que não sejamos mais como meninos, como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, diga comigo assim, cresçamos em tudo. Em tudo, amém? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Tudo bem aí? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 5 ministérios. Esse é um assunto que tem um pouco de polêmica, não muito, mas é um assunto muito importante. Mesmo que você não tenha um chamado hoje, não tenha revelação de um chamado específico para o ministério, isso é importante, porque todos nós, como santos, vivemos, exercitamos o ministério, amém? Todos nós exercitamos o ministério. Deus não quer cristãos parados, só passivos, só que recebem. Deus, Ele nos salva com o propósito de sermos luz. Deus te chama para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus fez um milagre na sua vida para fazer um milagre na vida de outras pessoas. Deus te deu dons, habilidades, para que você sirva outras pessoas com esses dons, habilidades, amém? Deus, Ele te capacita para você capacitar outros, e eu creio muito que cada um de nós aqui vai perceber como nós somos chamados por Deus para exercer, para o exercício como santos do ministério, amém? Então vamos lá, primeiro, contexto. Qual o contexto de Efésios 4? Preste atenção, Efésios é uma das epístolas mais importantes, né? Do apóstolo Paulo, sobre igreja, sobre eclesiologia, sobre estudo da igreja, tá? Então quando nós ministramos aquela série aqui recentemente sobre eclesia, nós falamos muito sobre Efésios. Efésios, ele nos dá uma visão não só panorâmica, mas até profunda do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus em toda a terra, amém? Tudo bem?
E agora, quando chega no capítulo 4, ele está falando sobre crescimento, sobre maturidade. O contexto do capítulo 4 de Efésios é sobre maturidade. Por quê? Porque Deus não quer cristãos a vida inteira criança. Deus não quer nenhum de nós a vida inteira meninos na fé. Deus nos chama para a salvação, mas para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Lembra disso? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, dentre as 3 grandes comissões, dentre os 3 grandes chamados de todo cristão, o primeiro é ir pregar o evangelho, depois é batizar, e depois é o quê? A gente aprender a obedecer, ensinar a obedecer e aprender a obedecer. Amém? Sim ou não? Tudo bem? E aí nós vamos aprender a vida inteira. Nós vamos ter que aprender a vida inteira, praticar a vida inteira. Então o crescimento em Jesus, ele é infinito, porque por mais que a Bíblia fala até que cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo, eu creio que ninguém vai chegar à plenitude, ninguém vai conseguir chegar exatamente à estatura de Cristo, ninguém vai conhecer totalmente sobre Cristo. Quantos estão entendendo? Sabe, mas a palavra de Deus fala isso como forma de inspiração. Todo cristão, meu irmão, eu e você temos que ser plenamente desafiados, desafiados a conhecer plenamente o Senhor. Amém? Por isso que você está aqui hoje, porque você quer crescer, você quer conhecer. Não é? Se você não quisesse, você só participava assim bem discretamente do culto de domingo, ia lá na célula, mas sem se envolver muito. Mas como você está aqui, já é um sinal maravilhoso que você quer crescer. Amém? Esse contexto de Efésios 4 é sobre maturidade, sobre crescimento. Aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo, agora a igreja está mais madura e ele está explicando, ele está ministrando, né? Essa igreja que o apóstolo Paulo ficou 3 anos, e enquanto ele estava nessa igreja, ele plantou outras igrejas. Você vê, por exemplo, que a epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá de Éfeso. Então, ele está aqui liderando essa plantação, a plantação dessa igreja, ele está liderando o início dessa igreja, a maturidade dessa igreja. E agora ele traz uma palavra, amém? Tudo bem aí? Eu quero trazer isso para o seu coração, tá? Então, a maturidade, não é? É o contexto daqui. Mas vamos lá, o texto diz, vamos acompanhar no texto. Versículo 11, e ele designou, está falando de Cristo, designou, está falando agora que ele designou alguns, né? Está escrito aí, sim ou não? Alguns, está escrito sim ou não? Alguns, por quê? Nem todos são chamados para o ministério nesse contexto. Alguns falam, teólogos, estudiosos falam que 3% das pessoas são chamadas. Mas outros teólogos acreditam que Deus chama 8% das pessoas. Eu fui ver por quê, eu sou curioso em matemática. Por quê? Eles acreditam que é 8% porque é 1/12 dos crentes. Para cada 12 crentes, em tese, 1 foi chamado para o ministério. Porém, apenas 1/3 desses 8% é que respondem sim ao chamado. Quantos estão entendendo? Por isso que outros teólogos estudam e chegam à conclusão que 2 a 3% são chamados para o ministério. Existe uma outra linha que diz que uma minoria é chamada para o ministério e apenas metade diz verdadeiramente sim a Deus, o que também não significa ser um pastor, profeta, apóstolo, que seja, de tempo integral, amém? Mas significa alguém que é chamado para o ministério, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então ele está falando, alguns são chamados para apóstolos, outros profetas. Diga assim comigo, apóstolo. Não, assim, tem que ser assim, ó. Agora tem que ser assim, levante sua mão aí, apóstolo, profeta, evangelista, peraí, volta, vamos lá, volta. Todo mundo, vai lá. Apóstolo, profeta, não abaixa a mão, evangelista, pastor e mestre. Amém? Está aí ou não? Vamos de novo então? Vai lá, bem rápido agora, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Porque o apóstolo é o dedão.
O dedão é o apóstolo, principalmente que ele toca em todos os outros ministérios. O apóstolo, ele tem muito essa coisa do pai, né, do que toca, ele tem um pouco de cada um. De alguma forma, isso estou falando bem basicamente. O profeta, por que é esse dedo do profeta? Por quê? Porque aponta, porque o profeta trabalha com muito discernimento, de visão, de caminhos. E o pastor, por que é o dedo do meio? Por que o pastor é o dedo do meio, gente? Pastor não é dedo do meio não, gente. Vocês estão olhando para mim aí, né? É o evangelista, gente. Evangelista é o dedo do meio. Por quê? Por quê, gente? Sabe por que o evangelista é o dedo do meio? Porque o evangelista, ele é o maior, ele é o mais, ele gosta do impacto, ele gosta das coisas grandes, ele, sabe, o evangelista é o da cura, do milagre e tal. Então também por isso. E o pastor, por que ele é esse dedinho aqui? Exato. Só que não era para você responder, pastor Lucas. Alguém ouviu o que o pastor Lucas respondeu? Ouviu? Então quem ouviu não pode falar, tá? Quem não ouviu, por que o pastor é esse dedo? Por causa da aliança. Os pastores, eles têm facilidade em ter aliança, em restaurar aliança. Eles são muito aliançados, tá? E o dedinho é do mestre. Por quê? Porque é o mestre, gente, detalhista, profunda, fala 3 horas sobre o mesmo assunto, né? Então assim, é o dedinho do mestre, ele é detalhista, ok? Tudo bem? Eu falei de forma bem básica, eu poderia falar outras características, mas de forma básica. Então, os ministérios são 5. Agora olha o que ele diz. Eles são designados por Deus. Meu irmão, quem designa, quem chama é Deus. Ele concedeu dons diferentes aos homens que são chamados para o ministério. A palavra aqui, na verdade, no grego é dom, que é um presente de Deus para ser usado com o outro. Toda vez que a Bíblia fala de dom, é um presente de Deus para ser usado com o outro. Existem os 9 dons espirituais, dons do Espírito Santo. Dos 9 dons espirituais, 8 é para ser usado exclusivamente com o outro, assim, não exclusivamente, mas basicamente com os outros. E apenas um é para ser usado com você e com os outros, que é o dom de línguas. Ó, vocês estão muito bons, vocês gostam de falar língua, né? Falar em línguas, não é isso? Glória a Deus, isso mesmo, tem que gostar mesmo. O apóstolo Paulo fala que ele orava isso o dia inteiro, então tem que orar. Mas vamos lá, esses são os dons do Espírito Santo. Dom é aquilo que é um presente de Deus para a gente servir o outro. Então são 9 dons. Então a pessoa fala assim: ah, Deus, por favor, me dá o dom de curar, o dom espiritual de cura. Dá. Aí Deus fala: por que você quer, meu filho? Eu quero porque aí o dia que eu ficar doente é só eu orar para mim. Faz sentido ou não? Faz ou não? Que egoísta do caramba. Deus vai falar: ah não, essa motivação não está boa não. Senhor, me dá o dom de cura, porque eu não aguento ver pessoas doentes, eu não aguento ver pessoas enfermas. Quando eu vejo pessoas enfermas, me queima dentro, eu tenho uma vontade de ir lá e orar, impor as mãos, e eu creio que elas serão curadas. Amém? Aí Deus fala: eu vou te dar esse dom, meu filho. Você vai ter o dom de cura, receba. Aí você começa a curar, Deus orar, curar, declarar a palavra de cura e cura. Aí Deus vai curando, daqui 10 anos seu dom está aperfeiçoado. Aí você está curando e paralíticos estão sendo curados. Pessoas com HIV positivo estão sendo curadas, né? Surdos, mudos estão sendo curados. Amém? Você crê ou não? Porque a motivação, sim, porque a Bíblia diz que a gente pode pedir os dons, mas esses são os dons do Espírito. Agora esses dons não são do Espírito, esses dons, eles são de Cristo, são os dons de Cristo, é os dons para a igreja, é o presente de Deus para a igreja. Que igreja? O seu corpo. Então Deus estabeleceu o presente, Ele escolhe 3%, 5%, 2%, 1%, eu não sei, mas não deve ser mais do que 8% nunca. Mas Deus escolhe um pequeno percentual de pessoas, Ele queima sobre um chamado, essa pessoa está disposta a largar tudo por um chamado, largar uma carreira profissional, largar reloginho, né? Porque quem está no ministério não tem reloginho, não tem. Meu vizinho falou outro dia para mim: que horas que é o seu horário de trabalho? Eu falei: todo tempo, todo dia.
É claro que eu separo um dia para descansar, porque isso é princípio bíblico. Mas um pastor, alguém chamado para o ministério, geralmente é alguém que já foi entregue, já se deu para a igreja. Seja apóstolo, profeta, não importa. Uma pessoa que tem chamado, ela vai amadurecer nisso, até que ela diz verdadeiramente um sim para Deus. Então, ela acaba sendo muito dada para as pessoas, especialmente o pastor e o apóstolo, tá? Mas veja, a palavra aqui então é dom. Então, preste atenção. Seu chamado te dá uma identidade. O seu dom te dá uma habilidade. E a sua unção é o que dá propósito. Toda vez na Bíblia que fala de unção, é para alguma coisa ser realizada, tá? Então a unção, ela aponta para você ter permissão de Deus para fazer algo, tá? Agora preste atenção. Por isso que uma pessoa não pode ter, não adianta alguém ter um chamado de Deus, porque a Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são o quê? São o quê? Irrevogáveis. Deus chama, acabou, eu sou chamado para o ministério, eu tenho o dom de ser um pastor, pronto, Deus me chamou, acabou, eu tenho um chamado, mas a unção, ela é revogável, ela pode ser revogada. A unção é outra coisa, porque o dom é uma coisa, a unção é o que me capacita, a unção ela é outra coisa, entendeu? Uma hora eu falo sobre isso, mas só quero trazer o geral para você. Então, nós temos que entender isso. Os dons dos 5 ministérios, eles têm a ver, né, com esse chamado também, esse chamamento de Deus e etc, tá bom? Então preste atenção, para ficar mais claro, ele é identidade, para ficar mais claro então. O dom da profecia, ou outro dom, por exemplo, semelhante, palavra de revelação, ou o dom de discernimento de espíritos, que geralmente são dons na área profética. Preste atenção, o dom de profecia tem a ver com o que eu faço, com o que eu vou fazer. Agora, o profeta é um dom de Deus pelo que ele é. Todo mundo entendeu? Um é de acordo com o que eu vou fazer, o outro é o que eu sou. Então, os 9 dons espirituais você pode ter, mesmo sem ter um ministério, porque não tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o presente de Deus para você fazer algo. Mas quando você recebe um chamado, você se entrega, tá? Segunda coisa, está falando aí, os dons são 5, agora preste atenção, eu estou falando isso do ponto, hoje é raiz, então estou falando isso do ponto de vista de uma aula, para você entender como um professor nesse ponto. Muitos acreditam que são 4 ministérios, então nós temos que respeitar essas opiniões teológicas, eu creio em 5. Por que as pessoas às vezes acreditam que são 4? Porque na tradução bíblica literal, faltou outros. Mas a prática da vida mostra claramente que tem mestres que não são pastores. Porque se fosse 4, todo pastor era mestre e todo mestre era pastor. Mas nem todo mestre é pastor, nem todo pastor é mestre. Quantos estão entendendo? Ainda que sejam muito próximos o mestre com o pastor, é muito próximo, e muitos pastores são mestres. Então confunde-se muito, porque ele diz, uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros, entendeu? E aí ele fala, outros o quê? Pastores e mestres. Então pode dar a entender, mas eu creio em 5 dons ministeriais, não é? Falando para você sem dar tantas bases, mas mais a prática mesmo. Eu conheço inclusive muitos amigos, eu tenho amigos mestres, mas não tem nada de pastores. São chamados para o ministério de doutor, de mestre, de ensino, exclusivamente. Claro que eles têm o nível pastoral de um santo, mas não de um ministro, tá? Tudo bem? Bom, terceira coisa, preste atenção, agora vem aonde nós vamos trabalhar. Os ministérios, eles têm propósitos. Primeiro, o maior propósito dos ministérios, eu estou seguindo aí, versículo 11, versículo 12, o maior propósito dos ministérios já começa, preste atenção, já começa aí logo no versículo 12. No versículo 12 ele já começa, então preste atenção, porque aqui vem a essência dessa mensagem. Primeiro, o maior e principal motivo que Deus estabeleceu ministros é para preparar os santos para o exercício da obra dos ministérios. Então, primeiro, quem são os santos? Os santos são todos os crentes. Então eu posso ter um ministério pastoral, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, mas eu não deixo de ser santo.
Todos somos santos segundo o Senhor, porque esse santo tem a ver com o sacerdócio universal dos crentes, o sacerdócio de todos os santos, que é uma das coisas mais valorosas do poder do cristianismo. Um cristianismo falho é um cristianismo clerical, aonde os ministros fazem, os ministros exercem e o povo só recebe. Isso é o modelo mais falho de evangelho. Ainda que tenha um super ministro, que tem canal na televisão, que é famoso, que ora, as pessoas caem, outro que tem muitas igrejas, outro que usa chapéu, não importa. Mas se for concentrado nele, você pode ter certeza que os santos são muito imaturos, são muito rasos. Não estou duvidando da salvação das pessoas, mas a maturidade é quase inexistente. É aquele monte de crentes, mas bem fraquinhos, que quando vier uma apostasia, a gente nem sabe se a maioria deles vai aguentar, se vier o tempo da apostasia. Se vier um tempo, por exemplo, de perseguição, não sei se aguentam. Por quê? Porque não tem força, não tem maturidade. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque o diabo ama clericalismo. O que é o clericalismo? É a igreja voltada na figura de um clero. E hoje nós temos que ter muito cuidado para nunca voltar nisso. E uma das coisas que potencializa o sacerdócio de todos os santos são as células. A igreja nas casas. Normalmente uma igreja que vive as duas asas, no templo e nas casas, normalmente são igrejas mais saudáveis. Por quê? Porque os santos começam a exercer o ministério. Nas células, isso é potencializado para você e para mim exercermos o ministério. Portanto, preste atenção. Quem exerce o ministério não são os ministros, são os santos. O ministro, ele é responsável por equipar os santos. O papel do pastor é para te equipar a cuidar de pessoas, a orientar pessoas, a guiar pessoas. O papel do mestre é equipar você. O papel do mestre não é só ensinar, mas é ensinar você e te inspirar a ensinar outros. Amém? Está entendendo ou não? Então é um pouco diferente. Tá? Os ministros, eles são chamados por Deus para capacitar a igreja. Então uma igreja, quanto mais entender isso, quanto mais revelação ela tiver desse princípio que eu estou falando, meus irmãos, mais longe ela vai e mais maduros os crentes são. Amém? Tudo bem? Sim ou não? Beleza? Só lembrando você, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2 inteiro fala sobre os sacerdotes de todos os santos. Mas no versículo 9 dá um destaque. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é uma responsabilidade e privilégio, meu irmão, que após Jesus ter vindo aqui, Ele nos concedeu. A todos que são verdadeiramente cristãos, todos nós devemos, diga comigo, devemos cooperar para a edificação do corpo de Cristo, cooperar para o evangelho expandir, cooperar para as pessoas aprenderem sobre a salvação. Amém? Tudo bem? Sim ou não? Então bora. Para que mais? Veja o versículo 13. Versículo 13. Para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. Para que a gente cresça, meu irmão, em maturidade. Para que a gente alcance mais no Senhor. E aí ele fala então sobre esses 5 ministérios. Então eu quero agora entrar nos 5 ministérios. Eu vou falar, vai ser bem prático. Mas antes você e eu precisamos guardar. Primeira coisa, é Deus quem chama. Deus quem chama, é um chamado ligado à identidade. Não confunda dons espirituais com dons do ministério, porque tem pessoas que têm muitos dons espirituais e nem por isso tem o dom do ministério. E tem pessoas que têm um ministério e pode ter um dom espiritual, 2, pode acontecer. Entendeu? Então não misturem, os dons espirituais têm a ver com o que eu faço, agora os dons do ministério têm a ver com o que eu sou, amém? Tudo bem? São 5 e outra coisa, por que Deus fez assim? Para equipar os santos. Então uma igreja, quanto mais ela conseguir fluir nos 5 ministérios, mais longe ela vai. Agora, calma, não significa, eu vou explicar isso, que a igreja precisa ter os 5.
Muitas igrejas quebraram, mas quebraram, acabaram, porque chegaram num nível de revelação herege disso aqui. O que elas falaram? Não, então tem que ser uma sociedade, ou senão tem que ter um apóstolo e 4. Aí começaram, aqui não tem vaga para pastor, só para profeta. Aí, por que chama todo mundo de pastor? Por que chama todo mundo de profeta? Aí começa, aí vira um trem muito mais religioso do que um fluir de Deus. E o que Deus quer é que nós fluamos nos 5 ministérios, amém? Nenhuma igreja vai ter um pastor sênior, por exemplo, com 5. Nenhuma igreja vai ter, por exemplo, 5 pastores sêniores lá, porque tem que ter os 5 ministérios. Não, não funciona. O mais importante é nós captarmos a ideia e fluirmos na unção profética, apostólica, evangelística e etc. E eu vou falar sobre isso. Amém, meus irmãos? Agora, é claro, alguns teólogos defendem que a igreja de Cristo tem que ter os 5, mas não uma igreja local. E aí é uma questão de cada um, tá? Mas eu acredito que a igreja local, ela pode ter os 5, mas de qualquer forma, tendo ou não tendo, ela precisa crescer em receber e fluir nos 5 ministérios. Sabe por quê? Porque mesmo eu tendo 1 ou 2 desses 5 ministérios, eu tenho que ter aptidões, eu tenho que ter aliança. Então, por exemplo, eu não sou profeta, mas eu tenho alianças com profetas de Deus. E isso reflete sobre a unção profética da igreja. Eu não sou profeta, mas eu tenho aliança. Por exemplo, só para falar aqui bem abertamente, não é? Só um exemplo. Mas o pastor Daniel, que tem sido um dos meus mentores e foi um discipulador pessoal por mais ou menos 10 anos meu, o pastor Daniel é profeta, o ministério dele é profeta, o número 1 é profeta, né? Quem conhece ele sabe, né? Eu vou falar sobre isso, você vai perceber, e ele foi aquele que me discipulou, então eu aprendo muito disso, porque eu preciso ter essas outras dimensões, mesmo que no meu ministério raiz eu tenha 1 ou 2, tá bom? Tudo bem? Então, só para desmistificar algumas coisas aí, alguns enganos, alguns exageros que tem. Mas vamos lá. Eu quero que você, à medida que eu vou falando aqui, eu tenho relativamente pouco tempo, mas à medida que eu for falando aqui, eu gostaria que você fosse se identificando, porque depois nós vamos terminar hoje com um pequeno, rápido, mas muito legal exercício. Tá bom? Tudo bem aí? Até agora está tudo bem? Tem dúvida? Vou abrir para dúvida hoje. Estão prontos para continuar, então? Tem dúvida, Wesley? Dúvida? Fred? Então vamos continuar. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. O apóstolo, ele fala do apóstolo. O apóstolo é o quê? O dedão, lembra disso? Algumas características para você entender. Apóstolos geralmente são chamados para expansão. Deixa eu te explicar. Por que eu falei para você ir se visualizando neles? Porque é o seguinte, todos os santos acabam tendo mais ou menos de um dos 5. Por quê? Pelas influências ministeriais. Por exemplo, uma igreja, geralmente, onde a mensagem, onde os pastores são mais ministros numa área, ela tende a se desenvolver mais nessa área. Vou dar um exemplo. Quando você pensa na Bethel, famosa, estou falando de igrejas famosas, que foi mais fácil. Quando você pensa na Bethel, a Bethel é pastoreada por um apóstolo, mas que também é o quê? Ele é o quê? O que você acha, Samuel? Profeta. Ele é profeta. O Bill Johnson, nós lemos os livros dele. Então a Bethel, naturalmente, é uma igreja o quê? Com essa pegada profética mais aguçada. Todo mundo está entendendo? Então, se você fizer essa pesquisa na Bethel e falar qual que você se parece mais, a maioria dos irmãos da Bethel vão se parecer mais com o quê? Com o quê? Profeta. Está aí, gente, ou não? Está frio aí? Tudo bem? Vão parecer mais com profeta. Se você fizer essa mesma pergunta no outro estilo de igreja, vão parecer outra coisa. Tá bom ou não? Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo. Uma pessoa muito famosa, um dos mestres mais admiráveis, o Luciano Subirá. Né? Eu já estive 2, 3 vezes na igreja dele lá em Curitiba. Né? A gente também nos conhece. Mas vamos lá. O pastor Luciano Subirá, ele é um apóstolo, mas ele tem um DNA de qual ministério? Qual ministério? Mestre, gente. Ele é mestríssimo. Mestre.
Se você for lá na igreja dele, provavelmente a grande maioria vai falar que se identifica mais com o mestre ou com o pastor. A grande maioria. Ok? Tudo bem? Então depende da sua influência, não tem a ver com temperamento, mas depende da sua influência, depende talvez da sua forma de conversão, de quem te discipulou. Por quê? Porque uma coisa é o chamado para o ministério, outra coisa é a gente se avaliar como santo. Vamos lá. O apóstolo é um chamado para expansão. O apóstolo, ele na verdade, ele ama, vamos dizer assim, iniciar algo novo. Ele tem um empreendedorismo aguçado, né? Ele ama um despertar, mas é diferente do profético. Um despertar de um nível um pouco mais, assim, total, geral. O profético é um despertar mais no sentido espiritual, assim, da coisa, tá? Área de influência, expansão. Ele gosta de expansão. Tá? Tudo que é apostólico fala de quê? A mensagem pregada por um apóstolo alargue as suas tendas, vamos romper as paredes, vamos atravessar os oceanos, vamos conquistar a nossa montanha, liderar é influenciar. Então, a ideia geral é essa. Outra coisa, preste atenção, os apóstolos, apesar de pregarem mensagens de todos os temas, né, eles sempre vão nessa ideia do crescimento, da ousadia e da expansão. Agora o apóstolo, ele incomoda muito pessoas muito processuais, pessoas muito racionais, pessoas com uma tendência um pouco mais fechada. Ele também incomoda pessoas medrosas, pessoas assim que gostam de zona de conforto, pessoas mais confortáveis. Por quê? Porque o apóstolo, geralmente, ele tem uma visão grande das coisas. Tudo dele tem que ser grande, tem que visualizar os próximos 10 anos. Por mais que a gente ache que isso é do profeta, isso tem muito mais a ver com a visão apostólica, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. A figura do apóstolo, no contexto da igreja, ela parece um pouco mais o pai. O pai é aquele que tira a criança do conforto. O pai é aquele que mexe ali com o bebê, com a criança, mexe com os filhos. O pai é o que fala assim, vai sem blusa. A mãe fala o quê? Não, filho, coloca a blusa, né? Então isso é mais o quê? O pastor. O pastor é mais a figura da mãe, né? O pastor parece mais a mãe, é o cuidado ali. Agora o apóstolo não, o apóstolo é o pai, né? Joga, vai, pula no rio, pula. A mãe, não pula não, vai ter uma pedra no fundo. Mas o pai fala, pula sim, que você vai alcançar novas experiências, né? Então isso tem a ver com a figura do pai, ok? Tudo bem? Outra coisa, um parêntese aqui, eu coloquei aqui, explicar, um parêntese. Hoje em dia, existem chamados para ser apóstolo? Eu quero falar para você, para a maioria aqui já sabe que sim, mas eu quero reforçar que sim. Por quê? Porque foi uma coisa, porque se não existem os apóstolos, não existem os outros. Então tem uma teologia muito mesquinha por aí, que fala que os apóstolos, que o ministério apostólico terminou em Cristo. Que só foi os 12 apóstolos de Jesus, mas ela é tão complicada, porque no Novo Testamento não tinham só 12 apóstolos, tinham 26, e dos 26, se tirar Judas, 25, então por exemplo, Barnabé foi chamado de apóstolo, por exemplo, depois que Judas saiu, eles colocaram outro apóstolo no lugar de Judas, e foi depois de Cristo, então esse fundamento é péssimo. Pessoas que falam aí que o apostolado não existe mais, que acabou na época de Jesus, isso daí biblicamente é pessimamente fundamentado. Até porque um dos fundamentos que eles utilizam é que Jesus foi quem chamou os apóstolos, então o apóstolo Paulo não podia ser. Ah não, mas foi Jesus que apareceu para o apóstolo Paulo, foi mesmo. Então Matias não podia ser. Porque Matias, lá em Atos 2, se não me engano 1 ou 2, mas Matias foi escolhido por quem? Quem que escolheu Matias, gente? Foi o apóstolo que entrou no lugar de Judas? Os discípulos, os próprios discípulos. Não foi Jesus que falou, Matias, vem, porque Judas morreu. Foram os discípulos. E depois a Bíblia, então, ela fala de muitos outros apóstolos. Por exemplo, tem até mulher, como Júnia. Lá em Romanos 16, você vê o cumprimento, né, do apóstolo Paulo, e ele cumprimenta um casal de apóstolos, que eu esqueci o nome do marido dela, Sicrônio, Beltrônio, Petrônio, alguma coisa assim, mas você vai ver lá em Romanos 16, outra hora você olha, mas como que existe esse casal de apóstolos, que tem até uma apostila, quer dizer, uma apóstola, que é Júnia,
Tudo bem? Então, são 26 apóstolos do Novo Testamento que a Bíblia cita. Então, o ministério apostólico continua. Ele é bíblico, tá? Agora, cuidado, porque o ministério apostólico, ele não é, todo mundo que se intitula apóstolo, não significa que é apóstolo, tá? Tem muitos caras que se intitulam apóstolo, mas às vezes eles têm um chamado mais específico, mas se intitulam porque existe aí, não é nada tão bíblico, mas existe uma ideia aí fora de que o apóstolo é muito outro nível, tá? Então, tem muitas contradições e muitas diversas posições sobre isso. Tudo bem? Sim ou não? Segundo, então vamos seguir em frente. Segundo, profeta, diga comigo, profeta. Qual é o dedo? Olha para a pessoa do seu lado aí e aponta o profético. Profeta. Segundo, profeta. O profeta, não é? Ele aponta o coração de Deus para a gente. Então, preste atenção. Todos nós somos chamados por Deus para profetizar. Todos nós somos chamados por Deus para exercer o apostolado. Amém? Tudo bem, gente? O profeta não é o que profetiza. O profeta não é. Porque senão você começa a achar que todo mundo que profetiza é profeta. Não, meu irmão. Porque o dom de Cristo é ser, e o dom espiritual é fazer. Então você pode falar, aquele irmão profetiza, mas você não pode falar, aquele irmão é profeta. Porque se ele é profeta, ele tem um chamado, independente se chamam ele de pastor, porque isso é outra coisa. É cultura, a gente tem que respeitar. Cultura brasileira, todo mundo é pastor. Mas nós sabemos que cada um tem o seu chamado. Então o profeta, ele flui no profético. Em relação a quê, pastor? Ele prepara os santos para fluir no profético. Quais são as áreas ligadas ao profético? Intercessão, adoração, liberação de unção, palavras de conhecimento, profecia, dons de discernimento, são dons espirituais que geralmente um profeta tem. Geralmente um profeta, um ministro que é profeta, ele tem dons espirituais nessa área. Dons de palavra de conhecimento, dons de profecia, né? Dom de discernimento de espíritos. Normalmente é um dom de profeta. Então, por isso que às vezes a gente faz confusão. Porque todo mundo pode ter dom de revelação. Eu, por exemplo, tenho dom de palavra de conhecimento. Mas eu não sou profeta nos ministérios. Todo mundo está aí? Entendeu ou não? Então não é, ele é profeta só porque ele usou do dom. Não, você pode estar profetizando, mas não necessariamente ser profeta. Então já dei o exemplo aí de alguns para vocês. Os profetas, caracteristicamente, eles são observadores. Eles são muito observadores, eles tendem a ser mais assim. Mesmo profetas que têm um temperamento mais influente ou mais dominante, eles tendem a ser mais observadores. Eles são mensageiros, homens de Deus, eles amam dar alerta, mas principalmente dar mensagem de fortalecimento, encorajamento e conforto. Um profeta de Deus, a maioria das mensagens dele, é lógico que isso pode variar conforme o tempo, mas normalmente ele dá muito mais palavras de encorajamento, fortalecimento, do que de exortação. A exortação não é o principal dom do profeta, é que a gente que acha que é, todo mundo acha que é, entendeu? Mas o profeta, ele apesar de dar alerta, normalmente, porque uma coisa é no Velho Testamento, meus irmãos, agora nós estamos falando de dons de Cristo, tá? É Novo Testamento. O profeta, ele não é o cara que vai chegar para você e vai falar assim: eis que te digo que te vi na sexta-feira à noite, num lugar escuro, e você estava em pecado. Isso rarissimamente vai acontecer. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa, não é comum. Isso é mais fácil, o Espírito Santo ser revelado para você, te mostrar. É lógico que pode acontecer, mas não é comum. Não fica achando que o profeta é o cara que vai vir, vai falar o trem errado que você fez. Não, profeta é chamado por Deus para o futuro, para alertar sobre o futuro. É lógico que às vezes ele vai trazer uma palavra de conhecimento, mas para te dar todo impulsionamento para o futuro. Profetas, eles têm essa característica muito visível de fortalecimento, de encorajamento, de dar alertas. Os profetas, muitas vezes, meus irmãos, eles têm essa sensibilidade para ver o futuro. Eles às vezes não são tão profundos como o mestre, mas eles são precisos.
Por isso que às vezes um profeta bem bíblico, quando ele prega, ele parece mestre. Um profeta muito bíblico, como por exemplo o pastor Daniel, ele tem uma impressão que ele é mestre, porque ele é profundo naquilo ali que ele está ministrando, porque ele é preciso. Ele é mais preciso do que profundo. Agora o mestre, ele é mais profundo do que preciso. Ficou fácil? Então o profeta, ele é muito preciso, assim, ele é firme, ele é pontual, tá? Outra coisa, os relacionamentos dos profetas geralmente são profundos, agora é relacionamento. São profundos com poucos irmãos, no contexto do ministério. Que eu estou falando do ministério, tá? Você vai ver que você se espelha, mas é o ministério. Então os profetas, geralmente eles têm poucas amizades, mas profundas, tá? Eles influenciam, às vezes, poucas pessoas, mas influenciam elas totalmente, muito, tá? Outra coisa, os profetas, muitas vezes, eles cansam das pessoas. Pessoas que falam muito, que conversam muito, que é chicletão, que liga muito, que pede muita oração, os profetas cansam delas. Eles falam, porque o profeta, ele tem um trem mais forte com Deus. Ele não é muito, as pessoas é meio complicado para ele. Parece que ele não nasceu muito, entendeu? Por isso que João Batista, ele não morava no prédio de 38 apartamentos. Se fosse nos dias de hoje, João Batista ia morar lá naqueles condomínios, perto de Confins. Ele não quer você perto dele, não. Estou exagerando, tá? É só para você entender, tá? O profeta, ele geralmente, muitas pessoas assim cansam ele, tá? Profetas são sensíveis, e eles tendem a pregar assuntos que Deus está gritando, assuntos que está bem latente no coração de Deus. Por isso que um profeta de Deus, quando ele prega, mexe com a gente sai de lá, assim, parece com um coração muito arrependido. Ele não precisa vir falar, arrependam-se, arrependam, mas a mensagem dele já gera arrependimento. É mensagem, né, de sensibilidade. Às vezes um profeta vai vir, vai pregar, como por exemplo já aconteceu aqui, sobre ambientes espirituais. Coisa que às vezes um evangelista jamais pregaria. Entendeu? Um apóstolo também não, pastor muito, muito menos, porque pastor é a mãe da casa, está tudo bagunçado, tal, está meio bagunçadinho ali, mas os filhos estão lá, está bom. Agora o profeta incomoda, está bagunçadinho nada, tem que estar certo. Não sei se vocês entenderam, sim ou não? Então uma vez um exemplo, o pastor Daniel Martins, ele esteve aqui, ele ministrou uma palavra que eu nunca esqueci, sobre a honra aos ambientes espirituais. Quantos lembram dessa palavra que ele ministrou? De verdade, levante sua mão, quantos lembram? Olha, muita gente lembra, porque marcou sua vida. É profeta, ele pregou sobre o respeito à presença de Deus. Isso é coisa de profeta, tá? Então, outra coisa, os profetas, geralmente, eles tendem a ser mais espiritualizados, então eles têm que ter um pouco de cuidado, porque eles tendem a diminuir a parte organizacional da igreja, e superdimensionar a parte espiritual. Então isso daí é um pouco, o profeta ele tem que ser maduro. Tá? Então quando o profeta é imaturo, ele acaba se tornando espiritualizado. Tá? Outra coisa, os profetas tendem a ter que ter muito discernimento, para não gritar o que Deus está sussurrando, porque profeta não sussurra, ele grita. Então, ele tem que tomar cuidado, porque ele precisa gritar o que Deus está gritando, e alguns profetas acabam indo para o outro caminho, porque eles vão fazer um trem assim, gritar o que Deus está sussurrando, né? Então, por isso precisa do mestre, porque o mestre, ele tende, né, a equilibrar isso, né? Ele tende a trazer esse equilíbrio. Inclusive o mestre, ele consegue às vezes falar o que Deus está gritando de uma forma mais didática, né? Às vezes ele vai falar. Então o profeta tem essa tendência também, risco. Outra coisa, os profetas desenvolvem suas pregações com base nas suas percepções espirituais, tá? E não com base num assunto, por exemplo, que ele está estudando, como é o caso dos mestres, tá? Porque o mestre e o profeta é bem assim, sabe? Outra coisa, para o profeta, o que importa são pessoas alinhadas com os céus, quebrantadas e sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, suas pregações geralmente vão ser assim: ouça a voz do Espírito, receba os protocolos celestiais, receba a presença de Deus e seja transformado. O poder da presença, quando os céus invadem a terra.
Lembra, né? Tudo bem? Evangelista, vamos lá, evangelista. Evangelista, meu irmão, não é o cara que evangeliza, porque o evangelismo é uma missão de todos os santos, amém? Mas o evangelista, ele inspira a gente a evangelizar. Você sai daqui querendo ganhar alguém para Jesus. Eu me lembro do dia que o Luca Martini veio aqui. O Luca Martini esteve aqui pregando, né, no culto aqui. Ele é um evangelista, assim, né, eu creio. E foi incrível porque, assim, no outro domingo, se não me engano, nós tivemos mais de 30 convidados na igreja. Na célula, naquela semana, encheu. Por quê? Porque o evangelista, ele queima o seu coração por evangelizar. Todo mundo que vem num culto que o evangelista prega, um evangelista nato mesmo, todo mundo se arrepende de não ter trazido alguém. Aquele dia que ele orou aqui, uma gente curado, gente recebendo, gente tudo. Quantos lembram aqui? Sabe o que acontece? Eu falei, meu Deus, eu tinha que ter trazido no mínimo 5 pessoas. Elas convertiam aqui. Não é? Quem não esteve aqui no culto? Quem esteve aqui no culto que o João Leite ministrou? Quem esteve aqui no culto? Qualquer convidado seu convertia aqui, gente. Porque ele é evangelista. Ele é evangelista. Ele tem chamado para o ministério. Ele é ministro também. Evangelista nato. Sabe? Evangelista, gente. Eles preparam a gente para isso, eles inspiram você, eles te ensinam. O evangelista vai te ensinar a ministrar o evangelho, vai te ensinar a levar a palavra de Deus com alegria, vai te ensinar, você vê, evangelista não tem nada a ver aqueles caras que falam, a gente pira, presta atenção nisso, evangelista, nem profeta e nem evangelista tem a ver com aquele cara assim, olha, se você não aceitar vai para o inferno, Jesus vai voltar e vai te levar, e vai te mandar direto para o inferno. Não, gente, pode ver esses irmãos que estiveram aqui, são alegres, são simpáticos, são joia, todo mundo se identifica, porque o evangelista, ele leva a mensagem das boas novas. Ah, mas tem um evangelista ali assim assado, porque são imaturos. Todo ministério aqui tem ministros imaturos, tá? Mas um evangelista maduro, ele não tem nada a ver com ficar terrorizando as pessoas não, tá bom? Tudo bem aí? Tudo bem aí, gente? O evangelista então, ele ama, quais os dons espirituais que ele tem, ou que ele gosta, ou que ele quer ter? Cura, milagres, e ele quer ter cura, milagres principalmente, e tem um outro dom que eu esqueci, mas ele gosta de ministrar também batismo com o Espírito Santo, gosta muito. Ah, mas isso não é do profeta? Também, mas mais do evangelista, bem mais do evangelista, porque o evangelista, gente, ele quer, vamos dizer assim, ganhar a pessoa ser curada, ele quer batizar ela nas águas, orar, receber o Espírito Santo e já passar para outra, ele esquece. Ele quer só fazer isso, deu uma lavadinha ali, deu uma batizada, não sei o quê, foi, tirou o grosso, vai, entendeu? Por isso que geralmente evangelistas amam, por exemplo, encontro com Deus, evangelistas amam orar em lugares diferentes, pregar em lugares diferentes, por quê? Porque o negócio deles é assim, no geral, tá? É essa coisa, tá? De ser rápido. Bom, outra coisa, alguns desafios que o evangelista tem, alguns desafios. Evangelista tem um desafio em relação aos princípios pastorais, porque eles têm uma tendência a não valorizar muito. Então, quando você vai numa igreja evangelista, normalmente é um povo raso. É um povo que fica falando tudo a mesma coisa, a mensagem é uma só. Por quê? Uma igreja, quando ela é muito de evangelista, tá? Ela cresce, mas ela também incha. Por quê? Porque as pessoas se convertem, mas não são discipuladas. Elas não se tornam líderes, elas não avançam, porque se o evangelista não for maduro, ele não consegue desenvolver um processo na igreja para isso, tá? Então, o evangelista tem que tomar cuidado, você que se identificou, tomar cuidado, porque vai ter mais dificuldade em princípios pastorais. Por exemplo, os evangelistas não simpatizam muito com processos. Em geral, eles são mais rasos, porque para eles o evangelho é a salvação ali, o arrependimento e acabou. Só que não acabou. O evangelho é até o final da nossa vida, amém? Então o evangelista tende a ter esse desafio. Eles têm mais dificuldades em caso onde as pessoas também vão necessitar de discipulado, acompanhamento. Outra coisa, o evangelista não gosta muito de ficar guiando as pessoas. Eles preferem impactar as pessoas. Eles gostam de impacto. Eles gostam de impacto, dar um abraço, tal, impactei a pessoa, ele se sente o cara.
mas ele não consegue enxergar ele 2 anos ajudando a pessoa, para que aquela pessoa impacte o mundo. Isso é um desafio do evangelista. Na verdade, o evangelista dos 5 ministérios é o mais desafiador para todos os outros 4. Talvez você já percebeu, pelo jeito que eu estou falando. Outra coisa, evangelistas geralmente têm até muitos conhecidos, mas também poucos amigos, não se aprofundam muito. Porque eles geralmente são rasos, eles têm uma linguagem profunda, assim, mas são rasos, em geral, tá? Em geral. Estou falando, claro que, gente, eu estou falando assim, do desafio dele, tá? Porque o que importa para ele é a salvação, cura, milagres, batizou, acabou. Bom, próximo, pastor. Pastor é qual dedo? Aliança. Meu irmão, pastor é um homem das alianças, ama fazer aliança com o seu povo, ama pessoas de aliança. Pastor tem muita dificuldade com pessoas que quebram aliança, mas ele tem muita facilidade com pessoas que têm aliança, porque ele valoriza aliança. Você sempre vai ver um pastor ministrar sobre aliança, ele sempre vai falar com você, cuidado para você não ser infiel, cuidado para não quebrar aliança, cuidado para não ser desleal. Às vezes o evangelista não está nem aí com isso, deslealdade, lealdade, aliança, mas o pastor ele valoriza a aliança, tá? Então, é uma característica. Outra coisa, o pastor, ele ensina o povo a cuidar, a observar e guiar as pessoas. Ou seja, o pastor, ele tende a ser mais focado no transformar a vida da pessoa depois da conversão, tá? Então, o pastor, ele ama ver pessoas recém-convertidas, mas nem sempre ele ama ir atrás dos não convertidos, entendeu? Porque o foco dele no coração é, assim, na aptidão, é observar e guiar o rebanho. Ele é bem focado assim na igreja. Outra coisa, pastores geralmente têm ou desenvolvem habilidades de governo, porque dos 5 ministérios, o pastor e o apóstolo, eles são os mais completos, os mais equilibrados em alguns aspectos, tá? De organização, tá? De organização. Então, o apóstolo é meio que o pai da igreja, mas o pastor é o quê? O pastor é a mãe. E quem é o avô? Quem é o avô? O mestre. O mestre é o vovô. Você pode ver um mestre, ele é retido, dependente da coisa, ele é mais centrado ali naquilo que ele vai falar. O mestre é profunda de um assunto. Pergunta para o seu avô o que ele acha sobre um assunto. Ele vai falar 1 hora sobre o que ele acha. Sim ou não? O mestre é o avô. O mestre é o avô, é profundo, tem sabedoria, ele tem aquele equilíbrio na doutrina, né? Esse é o mestre. Mas voltando aqui, o pastor, geralmente, gosta de detalhes, gosta de processos e trata muito o coração das pessoas. Ele trata muito o coração das pessoas. Ele gosta de contato direto com as ovelhas, o que muitas vezes o profeta não gosta muito, eu já falei sobre isso. O evangelista gosta mais ou menos, porque vai ser superficial, e o apóstolo não gosta, porque ele gosta mais de trabalhar num outro nível já de expansão. Então, o apóstolo mesmo gosta mais de liderança, de pastores, mas não muito das ovelhas nesse aspecto, tá? Quando eu falo não gosta não, gente, aqui não valoriza tanto. Agora, o pastor, em geral, ele ama o contato direto com as ovelhas, ele gosta. Você vê que o pastor Lucas, todo domingo, ele sai para comer sanduíche no trailer, com os irmãos, né? Todo domingo, Lucas, vou falar um negócio com você, estou comendo sanduíche, estou comendo pizza, está todo dia com alguém, ama, pastor gosta e tal. Onde você estava depois do culto esse domingo, pastor Lucas? Pode falar. Que isso, pastor Lucas? De novo? Resenha, no Chico da Carne. E come que come, mas vamos lá. Porque pastor gosta de relacionamento, gosta, né, de aprofundar. Pastor geralmente tem muitos relacionamentos e até mesmo consegue ter relacionamento profundo com muitas pessoas. Gosta de curar as feridas interiores com um processo de orientação bíblica e encorajamento. Pastores acreditam muito nas pessoas, os evangelistas também. A diferença é que os evangelistas acreditam muito nas pessoas, mas acham que elas têm que depois caminhar. Mas o pastor acredita nas pessoas e tende a carregá-las, o que também é um problema.
Então, assim, é os dois extremos, tá? O evangelista acredita muito, cara, você vai conseguir, vai lá, agora você é curado, salvo, curado, curado e salvo, salvo, curado, então vai! E vira as costas. Agora o pastor não, cara, agora você é salvo, e eu vou te ajudar, e ele vai carregando, ele quer carregar, e ele está morto aqui, mas ele finge que não está e vai. Então, é do pastor, tem que ter muito cuidado, tá? Porque são dois extremos, tudo bem? O pastor e o apóstolo, meu irmão, com muito carinho eu digo, não é por mim, não é por outros aqui, mas o pastor e o apóstolo são os que mais entregam sua vida. O mestre e o profeta são os mais restritos. E o evangelista, ele se entrega, mas conforme a agenda lhe agrada. Tá? Então assim, o evangelista é meio instável. O pastor e o apóstolo são os que mais entregam sua vida. Tá? Eles entregam completamente, tá? Pelo ministério. E o profeta e o mestre costumam ser mais restritos. Por isso que hoje muitas igrejas têm muitos mestres que têm o título de pastor, mas tem muitos mestres, e os mestres dessas igrejas às vezes nem são tempo integral, né? Eles são tempo parcial, porque o mestre ele às vezes não consegue se entregar tanto, e o profeta também é coisa do ministério, tá? Só uma observação. Pastores não gostam muito de mudanças radicais, eles têm certas restrições, preferem curvas abertas, tá? E o que importa para o pastor são pessoas restauradas, alegres, crescendo, prosperando e de bem com Deus. A forma que ela converteu, a situação lá atrás, isso aí para o pastor não é muito assim tão importante, mas ele quer ver o hoje, como que esse cara está. E o crescimento geral das pessoas é muito valorizado pelo pastor. Desenvolvimento na fé cristã, e é assim que ele desenvolve suas pregações. Então o pastor e o apóstolo são mais generalistas nas pregações, mas o pastor, o apóstolo, ele é mais ousado nelas. Tá? Então o apóstolo, se um apóstolo pregar todo dia numa igreja, muita gente se assusta e não gosta, porque ele mexe demais. A pessoa é mexida demais, porque ele prega muito coisa grande. Então quem está nessa vibe vai, mas quem não está, fala, cara, esse cara é louco, não é um pastor, é louco. Não sei se vocês entenderam, porque para quem é mais cômodo, mais estável, ele parece desequilibrado, tá? Por isso que outro dia eu até ouvi um desses apóstolos bíblicos aí falando que ele só prega uma vez por mês na igreja dele, porque se ele pregar todo domingo, muita gente vai assustar. Enquanto uma igreja aguenta um pastor ou um mestre pregando todo domingo, né? Mesmo que não é o ideal todo dia, né? Mas um pastor ou um mestre é mais fácil, tá? Bora, último, mestre. Os mestres são doutores no ensino, garantem o equilíbrio bíblico das escrituras. Claro que tem que ser um mestre de Deus, né? Um mestre bíblico, né? Maduro, mas eles garantem o equilíbrio bíblico das escrituras. Eles são profundos, bem profundos sobre um determinado assunto. Eles também sabem fazer apologética, coisa que o pastor não gosta, não sabe. Então o mestre, se ele crê na grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele vai defender aquilo, ele vai se embasar, ele vai falar, sem brigar, mas ele tem uma posição. Se ele é um pouco mais armeniano, ele vai defender isso, se ele é um pouco mais calvinista, ele vai defender isso, porque o mestre, ele é profundo no que ele crê, enquanto geralmente o pastor, ele é mais assim, no bom sentido, ele é um pouco mais político, nessas coisas que não são doutrinas elementares, tá? Então eu, por exemplo, tenho muitos amigos calvinistas, eu não sou ultra calvinista, mas eu tenho muitos amigos calvinistas, mas isso não faz diferença para mim, eu não fico discutindo com eles, mas se eu fosse estritamente um mestre, eu acho que eu ia querer discutir com os caras, entendeu? Então assim, porque isso é do mestre, o mestre gosta, ele é profundo, tá? Então, é característica do mestre. O mestre, por exemplo, ele prega 1 hora, 1h30, às vezes 3 horas sobre um assunto só. Então, nós tivemos vários mestres aqui na igreja pregando, mestres puros, né? Pregando, às vezes, sobre um assunto. Então, por exemplo, a pastora Raquel, ela pregou 1h25 só sobre o dom de línguas. E quando acabou, eu acho que 100% das pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, quem não era, né? Amém? Lembra disso? No nosso Light Camp. Então, ela pregou 1h25 sobre dom de língua. Então o mestre, às vezes, uma palavra ele prega, uma palavra, né? Ele vai pregar. Então, ele é muito bom nisso aí. E os profetas evangelistas, geralmente, têm mais dificuldade com o mestre. Porque o evangelista, porque ele é raso, em geral, ele tende a ser mais raso.
mais assim, né? E o profeta, porque é o outro extremo, às vezes é outra forma. Então, normalmente eles tendem a ter mais dificuldades. Na normalidade, mas isso se ajusta, tá? Então, eles são os avós, tá? Eles são detalhistas, gostam de explicar tudo e mais um pouco do tudo, à luz da palavra e nos detalhes. E tendem a ser pouco ou nada espiritualizados, tá? Os mestres não são espiritualizados. Por quê? Porque eles são bereanos, eles estudam. E quem estuda a Bíblia sabe que essa espiritualização, ela não é saudável. Então, os mestres tendem a ser pouco espiritualizados. Eles são práticos. O que não significa que um mestre não é cheio do Espírito Santo. Então ele vai chegar, vai falar do dom de línguas, como eu estou dando essa aula aqui para você hoje. Mas quando acaba, ele ministra com poder. Tudo bem? Às vezes o profeta vai conforme o caso, né? O evangelista mais, mas sobe a parede, fala, e às vezes vai ter menos poder que o mestre em alguns casos. Então não tem a ver, porque é a unção que capacita. Então são coisas que a gente não pode mistificar. Cuidado, porque nós somos brasileiros e brasileiro gosta do barulho, tá? Então, eles não são. Eles não simpatizam muito com pessoas muito superficiais, ou com ministros superficiais. Outra coisa, o mestre tem um desafio, que ele costuma ser crítico nas palavras que ouve, tá? É um desafio que ele tem que romper. O mestre é muito crítico. E por último, o que importa para o mestre são as pessoas conhecerem a palavra, terem doutrina bíblica e serem cristãos de verdade, que para eles são profundos em Deus e no conhecimento da palavra de Deus, tá? Porque segundo o mestre, ele vê com a ótica de que a profundidade na palavra resolve todas as outras coisas, tá? A ótica dele, né? O que não está errado, mas tem os seus ajustes. Amém? Tudo bem até aí? Eu quero concluir para você, e nós vamos depois terminar com um breve exercício, bem breve, mas eu quero concluir para você o seguinte, meu irmão, mais importante do que tudo isso, num certo aspecto, é que a palavra de Deus diz, não é? Em Efésios 2, nós estamos falando no mesmo contexto, Efésios 2, 19, 20, 21, 22, a palavra de Deus está falando sobre como nós devemos fluir, e o mais importante é que nós devemos fluir com fundamentos apostólicos e proféticos. O que é isso? Sabe, na sua célula não precisa ter um profeta, não precisa ter um pastor, né? A igreja, talvez local, vai ter os 5 ministérios algum dia fluindo, mas ela precisa conseguir exercer os ministérios, com inspiração, com tudo. Então, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas as nossas células, elas têm dos 5 ministérios. Uma célula saudável exerce os 5 ministérios. Num culto, a gente pode exercer os ministérios, não é? Então a gente tem um tempo de adoração, tem uma inclinação do profético, tem um tempo da palavra, tem palavras aqui que nós ministramos que tem uma tendência a ensino, outras têm uma tendência à fé, outras têm uma tendência a evangelismo, não é? Tem palavra, tem ministração, tem generosidade, tem tantas coisas. Então a igreja, ela vai fluindo. Então, por exemplo, nós temos aqui na igreja ministérios, né, como amor e provisão, não é? O amor e provisão é um dos braços, de alguma forma, do evangelista e também do pastor, tá? Mas é um braço, por quê? Porque o evangelista gosta de trabalhar com o povo, com a massa, com tudo. Então são braços. E o pastor ele quer restaurar o necessitado, tá? Então assim, toda a igreja vai fluindo nos ministérios. Então nós temos aqui a terça light profética, para de alguma forma trabalharmos mais essa unção. Então você pode ver que as mensagens da terça light profética são nessa inclinação em geral, né? Como ouvir a voz de Deus, né? Como recebendo o Espírito Santo e muitas outras nessa inclinação. Amém? Tudo bem ou não? Veja aí comigo, versículo 20, olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, o mais importante é nós caminharmos com essa graça profética, com essa graça apostólica. Nem eu, nem você precisamos ter tudo, senão a gente pira. A gente acha que não é, não, mas nós precisamos caminhar na graça dos ministérios, amém? Porque como ministro, eu tenho 1 ou 2 dons, mas como santo eu preciso ter o mínimo dos 5. Então você vai fazer um exercício agora, eu gostaria que você se reunisse aí, para a gente ser mais rápido, eu ia fazer em 5, mas